Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h33, Fernando Schiller, cientista político que, claro, ontem acompanhou tudo o que aconteceu no Brasil no 7 de setembro e traz a visão dele agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, Schiller? Bom dia. Bom dia, parabéns para a Thaís, né? Obrigada. Obrigado, uma grande alegria trabalhar com a Thaís aqui, então meus parabéns. Também cumprimentar o Cláudio, cumprimentar a Sônia, Pedro, nossos ouvintes. Olha, Schiller. Tudo bem? Olha, muita coisa para comentar, né? Um tema, eu diria assim, eu vou destacar 3 coisas aqui que me pareceram importantes. Primeiro delas, né, quanto mais a oposição ficar brava, mais a gente vê o resultado do evento. Né? Isso é uma velha regra da cozinha da política. Né? Então o que a gente viu hoje foi isso. Né? A gente viu a oposição muito braba, então setores da mídia que fazem essa oposição sistemática ao governo, muito nervosos, muito mal-humorados, etc. Então, o sucesso do evento em termos de rua. Né? Por quê? Porque quando se faz passeata, é sempre um risco. A pergunta é, por que a oposição não faz comício? Né? Por que o Lula fica em casa no dia 7 de setembro? Por que não tem marcado domingo que vem ou no sábado que vem o comício da oposição? A oposição fez um comício recentemente aqui, foi acho que lá no Vale do Anhangabaú, tinha a melhor expectativa de público que eu vi, a análise de público tinha 10 mil pessoas. Né? Então, o Poder Data fez um cálculo lá nas quadras, no tamanho, deu 4.800 pessoas. Então, e aqui não é assim, isso não é necessariamente voto, não é? Mas você pode botar muita gente na rua e necessariamente não ter voto, né? Porque quem vai para a rua é militante, é ativista, são redes organizadas, né? Então, assim, tudo que a gente diz para uma passeata governista, a gente também tem que poder dizer para uma passeata oposicionista, assim que a gente faz análise com equidistância. Não é? O que aconteceu ontem foi isso. O Bolsonaro correu o risco, não é fácil. Olha, a praia de Copacabana é grande, a Esplanada dos Mistérios é grande, a Avenida Paulista é grande. Então você corre um enorme risco. Não é? Pode chover, pode dar problema, pode as pessoas não irem, etc. Então o Bolsonaro correu esse risco e apostou. Agora, se essa aposta ela gera voto, acho que essa é uma grande pergunta. Por quê? Hoje saiu pesquisa da Datapoder de novo sobre aprovação e desaprovação do governo. O grande problema do governo não é engajamento, a campanha do governo, a campanha Bolsonaro. Engajamento ele tem, vai em tudo que é aeroporto, tem engajamento, tem gente, isso desde 2018. Quer dizer, então é um pouco mais do mesmo. Não é? Tecnicamente, em termos de campanha, de lógica de campanha, é um pouco mais do mesmo. Não é? Até porque quando ele vai para o palanque, ele faz aquele discurso, é o discurso do perfil do Bolsonaro. Né? Eu digo sempre, uma grande lição que a gente tem disso tudo, eu já falei muitas vezes aqui, nós somos uma sociedade plural, diversa, com visões diferentes, e vocês vejam como a estética toma conta da campanha. Né? A estética toma conta da campanha. Então, quando ele fala não vou repetir aqui aqueles adjetivos, aquelas frases que ele usou no discurso dele, que a mim pessoalmente desagradam muito, a mim pessoalmente, mas não está aqui em questão a minha opinião, né? Acho que a gente tem que separar essas coisas. Eu fico impressionado, Thaís, Sônia, Pedro, Cláudio, como boa parte dos nossos colegas não sabem diferenciar a opinião pessoal de uma análise. Né? Para aquele público lá do Bolsonaro, aquele tipo de piada, de brincadeira, que na minha opinião é mau gosto, pega bem, né? Porque mobiliza, assim por diante. Isso é uma coisa chamada diversidade estética. Não tem uma régua divina para dizer o que é certo, o que é errado no campo da estética. A pergunta técnica que eu acho que tem que fazer é estudar voto, né? Porque mobiliza a própria base, mas o que o Bolsonaro precisa fazer é chegar no eleitor mediano, é um eleitor que ainda não é dele, que ainda não está mobilizado. Hoje a pesquisa do Datapoder dá 54% de desaprovação do governo. Tem uma notícia boa na pesquisa aqui, caiu 14% a desaprovação entre os beneficiários do Auxílio Brasil, tá? Que é um grande problema para o governo, que é o eleitor que tem até 2 salários mínimos, que é o eleitor mais pobre, em geral, né, maior concentração lá no Nordeste, que é uma zona forte do Lula. Né? Então essa é uma boa notícia, mas vamos lá, para esse eleitor de classe média, especialmente o voto das mulheres, que é um problema para o Bolsonaro, a mim parece que esse perfil de discurso não agrega nada, né? Não agrega nada. Então, às vezes, lembra aquela frase que a gente às vezes diz aqui, né? Você pode dizer 50 frases boas, bem colocadas, mas se você disser uma errada, aquela uma tem uma enorme projeção. Né? Então, eu acho que isso
eu acho que precisa ser avaliado também, né? De qualquer maneira, eu acho que o evento de ontem teve algumas coisas muito interessantes, né? Duas para finalizar aqui. Uma, assim, acabar com essa história de violência, de golpe, etc. Uma manifestação pacífica, alegre, sem violência, né? Então, olha, ontem eu li colunas dizendo que era o prenúncio para o 6 de janeiro, que, né, 6 de janeiro teve a invasão do Capitólio. Até hoje, falando da retórica do golpe, não tem golpe nenhum, manifestação de rua. Eu sou da geração que veio lá das diretas, daqueles comícios gigantes. Que bom que as pessoas possam ir para a rua e que bom que a oposição também possa. A oposição, elas deveria ir para a rua e a análise seria exatamente igual. É um direito das pessoas, a democracia se faz na rua. Isso é extremamente positivo para o país, que o país possa fazer. Eu acho que a gente tem que ter mais tolerância, inclusive com o outro, né, do qual a gente eventualmente não concorda, né? E quanto à questão do 7 de setembro, de novo, para o meu gosto pessoal, sabe como é que seria o 7 de setembro, Thaís? Eu faria o seguinte, eu reuniria o governo e a oposição, o Lula e o Bolsonaro, os líderes institucionais, dos partidos, das instituições brasileiras, pararia a campanha, interromperia a campanha, faria um dia de comemoração cívica pelos 200 anos da história do Brasil, o que a gente fez de bom e o que a gente ainda precisa fazer, que a gente fez muita coisa errada, né? Faria uma homenagem ao Zé Bonifácio, faria uma homenagem à Dona Leopoldina, até o Dom Pedro I, que é um antigo polêmico no Brasil, faria uma homenagem lá. Então a gente faria uma reflexão sobre a história do Brasil, pararia a campanha eleitoral. Só que cá entre nós estamos a 3 semanas das eleições, não é? Isso é inteiramente impossível. Não é? Ô, Schiller, a chance de você conseguir implementar essa sua proposta é abaixo de 0, né? Não, mas essa proposta, viu, Schiller, ela é difícil, mas que a gente poderia ter tido por parte de todas essas autoridades aí, um mínimo, né, uma mínima manifestação sobre a importância da data, o que não houve. O Bolsonaro ficou falando sobre as coisas dele, o Lula criticou que o Bolsonaro fez uso político, o Ciro reclamou, a Simone Tebet falou das mulheres, assim... Qual foi o pronunciamento, a autoridade que veio a público para falar sobre a importância da data, sobre essas questões que você está trazendo? Não teve nenhuma autoridade. O Cláudio mencionou aqui, os outros presidentes de poder, nem em Brasília estavam alguns, e os que estavam em Brasília nem foram à celebração, né? Então nós passamos esses 200 anos aí da independência sem que alguma autoridade falasse sobre a importância da data para a população. E depois ficam reclamando do aproveitamento político do atual presidente da República. Por que eles também não se associaram a isso, né? Ainda que não fizessem como sonha o Schiller, e é um sonho de todos nós, eu tenho certeza disso, né? Se isso não foi possível, essa união no mesmo espaço, no mesmo palanque, de repente e tal, que pelo menos eles também se associassem a essa celebração, porque o povo brasileiro gosta disso. Isso não é uma coisa exclusiva de bolsa, é como, sabe, é como futebol, é como não é exclusiva do governo, de quem está no poder, de quem não está, é dos brasileiros, tem toda a razão. E os caras ficaram lá apontando o dedo, reclamando, não sei o quê, abuso de poder político, chegaram a dizer até que tinha sido usado verba pública, sabe? É porque, na verdade, anos atrás era assim que funcionava. Isso absolutamente é falso, né? Mas, assim, em vez de estarem reclamando, deveriam ter também celebrado a data, né? Mas não, ficaram à distância. O Brasil perde com isso. O Brasil perde. É uma data que não vai voltar. Vamos comemorar o que? Os 300? Eu não vou estar mais aqui, eu tenho certeza. Olha, então, mas só 2 observações sobre isso. Primeiro é isso, né? Quer dizer, a oposição toparia se o governo tivesse dito assim, olha, vamos fazer um ato conjunto, vamos chamar todo mundo aqui, vamos dar um break na campanha. Vamos supor que fosse o John McCain e o Obama os candidatos, né, a campanha civilizada, aquela de 2008 nos Estados Unidos. Acontece lá nos Estados Unidos isso. Agora não, né? 2016 não aconteceria, 2020 não aconteceria. Por quê? Porque as democracias estão muito polarizadas, né? Então, na verdade, todo mundo dá muito discurso, mas ninguém está afim, né? Ninguém topa esse tipo de, digamos assim, de congraçamento cívico, assim por diante, né? A outra reflexão, acho que para fechar aqui, Thaís, é o seguinte. Ontem eu conversava com muitos colegas meus, inclusive colegas mais à esquerda, né, que tem um histórico. Eles diziam assim, a esquerda perdeu as ruas. Eu acho que essa é a reflexão que a própria esquerda deveria fazer em torno do Lula, em torno do PT. Olha, até 15 anos atrás, vamos botar assim mais ou menos, quem tinha rua, quem tinha, né, manifestação, eram os partidos à esquerda, eram os sindicatos, né, que tinham mais mobilização, que tinham mais militância. Houve um momento ali por volta, sei lá, 2010 em diante,
que os setores mais conservadores, até por causa da internet, etc., as redes, elas passaram a ter protagonismo. As instituições tradicionais perderam peso, sindicatos, partidos, etc., e surgiu um novo tipo de organização. Tem muitos estudos sobre isso, tem um grande teórico espanhol, Manuel Castells, estuda muito isso. São manifestações que não são coordenadas por partidos, são feitas por redes, não tem muito dinheiro na jogada, porque as pessoas se organizam. Tem algum dinheiro, mas na verdade não é essa a questão. As pessoas sempre ficam procurando uma conspiração, os financiadores, etc. Não, são milhares de pessoas, milhões de pessoas estruturadas em redes sociais que fazem isso. Alguém acha que alguém financia aquelas multidões que vão em aeroportos no interior do Brasil receber o Bolsonaro? São questões dessa nova democracia digital, que de alguma maneira o Bolsonaro soube utilizar. Alguns chamam de populismo eletrônico, acho um nome apropriado, né? Ele fala direto com as pessoas, se comunica direto via redes, não tem intermediação dos partidos. E isso é coisa, eu acho que a esquerda, em vez de ficar reclamando, o que a esquerda deveria fazer é se reunir e dizer assim: por que nós perdemos a rua? Por que nós perdemos essa capacidade de colocar a gente, de fazer a mesma coisa pacificamente, de maneira alegre, como foi feito ontem, né? Se o Lula pudesse reunir 50 mil pessoas em algum lugar, ele não faria isso? Não teria o maior prazer de fazer isso? Por que não faz? Né? Fundo essa reflexão verdadeira. Claro que na campanha ninguém fala isso, porque o negócio é atacar o adversário. Mas no fundo é uma reflexão que precisa ser feita. Fernando Schiller. Oi, Cláudio. O Chile fala uma coisa importantíssima, é uma reflexão muito importante, que é essa coisa de a esquerda haver perdido as ruas. E não é de hoje. É preciso lembrar que as ruas não foram tomadas pelo bolsonarismo, né? A esquerda já tinha perdido as ruas quando ainda estava no poder aqui no Brasil. Eu estava até lembrando ontem, num dos meus comentários na Band News TV, um fenômeno que desapareceu e que existiu aqui até o governo da Dilma, que eram empresas especializadas em arregimentar pessoas muito pobres, né, desocupados, desvalidos, etc., que em troca de 50 a 70 reais, era esse o valor, um sanduíche de mortadela, camiseta e boné, eles eram contratados para fazer número em manifestações na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Certa vez eu identifiquei 3 dessas empresas, até recentemente procurei saber como é que elas estavam, e as 3 fecharam, né? Já não tem mais, talvez a pandemia, mas enfim, não existe mais essa coisa aqui, mas havia nos governos do PT, quer dizer, governos de base sindical tão forte, né? De base supostamente popular tão forte, ter que recorrer a isso para colocar gente na rua, já foi uma demonstração, né, Sheila, de que eles já haviam perdido essa parada. Exato. O poder faz mal às ruas. Então, o curioso é que o Bolsonaro está no governo aí há 4 anos, né? E continua tendo essa capacidade de mobilização. São questões para se analisar. E ainda com a rua virtual junto, né, Schiller? E isso foi um fenômeno do bolsonarismo. Esse fenômeno eu acho que a gente tem que analisar independente do gosto, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa análise, mas fica a provocação aí. É isso aí. Fernando Schiller volta aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Bom trabalho, grande abraço.